Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui hoje para conversar com você sobre o tema é de que forma você pode ajudar idosos que têm câncer e desistiram, entre aspas, do tratamento. Por que eu coloco entre aspas, né? Porque em alguns casos não é desistência. E aí a gente precisa entender quando é desistência, quando não é, tá? Então, acompanhe essa live, convide outros idosos, se você conhece outras pessoas, outros idosos que têm câncer, se você conhece idosos que têm câncer, se você cuida de idosos que têm câncer, ou se você tem outras pessoas na família, né, que ajudam idosos que têm câncer, profissionais, assista a live de hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre a questão de morte, de morrer. É um tema que a maioria das pessoas não gosta de falar, tá? A gente precisa de uma certa delicadeza para falar sobre esse assunto. Nós vivemos numa sociedade que tem medo de falar sobre a morte, né? Muitas pessoas acreditam que quando a gente fala sobre a morte, a gente atrai a morte. Isso é um mito que muitas pessoas carregam. E quando a gente fala sobre câncer, então, é que muitas pessoas correm, muitos idosos especialmente, não gostam nem de ouvir falar esse nome, câncer, tá? Mas a gente precisa falar nele tanto para a questão da prevenção, quanto para a gente aprender a lidar e ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema, tá? Então, realmente a live é muito importante, eu conto com vocês aí compartilhando, convidando outras pessoas, certo? Quero dar uma boa noite para SO em Caldas, Envelhecer Ativo, da minha amiga linda. Uma boa noite também para Cláudia Caldas, para Glaciete Ferreira, Ana Maria Santa Bárbara, Terezinha Beguelini. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tô vendo que tem bastante comentários, né? Regina Márcia, boa noite. Acabei de responder, tá, Regina? Uma das suas perguntas, mas se você tiver dúvida, você pode colocar outras perguntas no Instagram para mim, tá bom? Gente, lembrando que para você que está me assistindo no Facebook, ainda não tem no Instagram tem uma caixinha de perguntas que se chama SOS Idoso, onde todo dia de manhã eu coloco essa caixinha, você tem como colocar suas perguntas ali. E eu vou estar respondendo durante o dia essas questões, tá bom? Então, se você só me acompanha no Face, corre no Instagram, faça seu perfil também, para que você possa fazer suas perguntas, tá? E você que vai me assistir posteriormente pelo YouTube, se inscreva no canal e também me acompanhe nessas outras redes sociais. Lembrando que temos Telegram, temos grupo no WhatsApp também, tá bom? Então vocês podem participar. Boa noite, Raquel. Boa noite, Leonésia Santana também. Bom, vou iniciar já o bate-papo de hoje, mas só dar um recadinho para vocês em relação à minha filha, né? Recebi muitas perguntas, né? Várias pessoas preocupadas. Acabou que eu cancelei a live de domingo, porque eu tive que ficar em outra cidade para minha filha fazer o procedimento dela, que é simples, mas que eu não consegui fazer no meu município, eu consegui em cima da hora fazer em outro. Só que não foi possível fazer na terça-feira, né? Foi agendado para terça que vem. Então acabou que eu fiquei 2, 3 dias lá, chegou na hora, a médica agendou para próxima semana. E aí, enfim, né? Eu já aprendi a não brigar mais. O que eu ensino para vocês é não brigar mais com a vida, com as coisas. Não tinha que ser na terça passada, não tinha que ser ontem, vai ser terça que vem. Então ontem eu cheguei na minha casa de noite, né? Tô retomando, a segunda semana agora é SOS Idoso, e na terça-feira que vem ela vai fazer. Mas não se preocupem, não é algo sério, mas a gente precisa, enfim, fazer esse procedimento, né? Analisar, mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Eu só tive que interromper a semana de lives porque eu tive que ficar naquela cidade, aí tive que viajar, pegar documento, aquela coisa toda. E aí acabou enrolando tudo para eu fazer live, chegar aqui nervosa, em cima da hora, para fazer live, para mim não funciona. Eu tenho que estar na paz, tem que estar na tranquilidade, tem que ter uma internet boa, né? Vocês viram aí quinta-feira como é que foi confuso, então é isso aí, tá bom? Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Então vamos lá, tema de hoje: como ajudar idosos que têm câncer e desistiram do tratamento. Primeira coisa que a gente precisa conversar, que a gente precisa entender, é que a maioria dos idosos, quando a gente fala de câncer, os idosos já associam câncer à morte. Por mais que hoje a gente saiba que o número de pessoas com câncer cresce, a gente conversou isso na live da semana passada, né, inclusive sobre as causas dessa doença, a gente aprendeu que não é uma doença que tem um componente genético, mas o nosso estilo de vida, assim como na doença de Alzheimer, é o que comanda isso, a gente vai desenvolver a doença ou não. Mas muitos idosos associam ainda com morte, tá? Por mais que a gente saiba que
Hoje a gente tem tratamentos para essa doença, principalmente dentro da medicina funcional, da medicina holística, juntando a medicina tradicional, químio, rádio, etc., com todos os recursos da medicina holística, da medicina funcional também, suplementação, entre outras coisas. Mas os idosos associam à morte. Então, receber um diagnóstico de câncer já é muito difícil para o idoso, tá? E aí o que acontece, né? Muitas vezes ao longo do tratamento, os familiares falam assim, mas o idoso que eu cuido, minha mãe, meu pai, ele está desistindo do tratamento, ele não quer mais fazer o tratamento. E aí a gente vai fazendo um conjunto de cobranças, tá? Para esse idoso. Mas existem alguns pontos que a gente precisa pensar, tá? Até que ponto é de fato uma desistência de viver e até que ponto pode ser uma aceitação de um processo que realmente pode ser um processo de morte, dependendo do diagnóstico dessa pessoa, tá? Então, o que acontece, gente? Geralmente, a gente tem, separando aí, então, em duas questões, a desistência, né, do tratamento, quando muitos idosos falam assim, não, eu não vou fazer mais, e existe a aceitação do momento da partida, tá? Então, a gente vai falar em 2 blocos sobre isso, a live está dividida em 2 blocos aqui. O primeiro, que é quando o idoso ele realmente, e aí eu vou dar uma dica, a principal dica para vocês vai estar no final dessa live, tá? Mas quando o idoso realmente está cansado de viver, realmente não quer continuar o tratamento, né? E aí ele desiste, bom, não quero fazer o tratamento mais. Existem algumas questões, tá? Que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes você que é familiar, você que é profissional, quando você vê uma pessoa fazendo um tratamento de câncer, o que automaticamente muitas pessoas fazem, tá? Não sei se é o seu caso. Acham que aquela pessoa tem que lutar até o último minuto, que tem que ficar nessa luta insana, nessa briga insana, que a pessoa tem que ser um super-herói, tá? Para tolerar toda a angústia do tratamento, todo o desgaste físico, desgaste emocional. Só que muitas vezes a gente não se coloca no lugar da outra pessoa. Então, assim, é muito fácil, né? Você tem que lutar, você tem que ir até o último fim, você não está sendo uma pessoa corajosa, você não tem amor pela sua vida. Só que a gente fala isso de fora, tá? Porque o tratamento do câncer, gente, é um tratamento que traz, primeiro, traz aquele desgaste psicológico que é muito grande, de você estar enfrentando uma doença que tem um potencial de fatalidade, tá? Que você pode ter descoberto no iniciozinho e você ter prevenção para ela. Mas que ela tem um potencial de fatalidade, ela tem uma potencialidade de disseminação, né? Então, tudo isso causa uma angústia, um sofrimento psicológico muito grande para o idoso. Para além dessa questão, tem as questões físicas também do desgaste físico. Então, o idoso que faz uma quimioterapia, o idoso que faz uma radioterapia, né, ele fica uma pessoa extremamente cansada, ele fica uma pessoa extremamente fadigada, né, ele tem enjoos, ele tem vômitos, ele muitas vezes tem muitas dores, né? Então, todo esse desgaste do tratamento, às vezes, cansa. E por mais que esse tratamento tenha uma potencialidade de cura, muitas vezes é tão cansativo, é tão desgastante, que em alguns momentos essa pessoa pensa em desistir do tratamento, tá? Então, a gente tem que primeiro se colocar no lugar dessa pessoa e entender o porquê dessa desistência, tá? Se esse câncer que ela está tratando tem a potencialidade de cura e ela está desistindo, esse idoso não quer continuar mais, a gente tem que pensar quais são os desconfortos que essa pessoa está passando, tá? Muitas vezes são desconfortos físicos, desconfortos psicológicos, desconfortos espirituais, né? As dores, né? As multiplicidades de dores que a gente fala em cuidados paliativos que podem estar interferindo nessa desistência. Então, o que a gente precisa é conhecer esses desconfortos desse idoso, né? Será que ele está precisando de um suporte psicológico? Será que ele precisa de um suporte espiritual? Será que a quimioterapia está trazendo muitos desconfortos físicos, né? E é necessário conversar com o médico desse idoso, ver quais são as possibilidades de suplementação, de medicação, porque muitas vezes, né, esse idoso inicia o tratamento, tem todos esses sintomas, são decorrentes do próprio tratamento, e aí, às vezes, por um descuido, talvez, né, o médico acaba não oferecendo todo o tratamento de forma integral para o idoso, né? Então, às vezes, está sofrendo com enjoo, está sofrendo com vômito, está sofrendo com várias coisas que poderiam ser tratáveis
se essa situação chega ao médico, tá? Então a gente tem que descobrir, será que é um desconforto físico que essa pessoa não está tolerando mais? Será que é angústia, o medo de morrer, ansiedade com o tratamento, né? As angústias emocionais no sentido de culpa, enfim, existe um conjunto de coisas que a gente só vai saber ouvindo esse idoso. E aí a gente tem que tentar, de alguma forma, aliviar, tá? E trazer um conforto para essa pessoa. E aí, quando ela se sente mais confortável, quando ela se sente mais aliviada, ela retoma força para fazer o próprio tratamento, tá? Uma outra questão que acontece também, que interfere nessa questão de desistência de tratamento, é quando o idoso ele tem uma ausência de esperança em relação à cura. Então, pode ser que ele tenha, que o câncer dele tenha a possibilidade de cura, tá? Mas todo esse desgaste faz ele pensar e acreditar que ele está fazendo algo em vão. Justamente por conta daquilo que eu falei no início da live. Pelo idoso associar câncer à morte, então ele fala assim, bom, eu não tenho esperança de cura aqui, eu provavelmente vou morrer com essa doença, então eu também não vou fazer tratamento nenhum, porque eu não vou ter benefício, tá? Então, às vezes, essa falta de esperança também influencia. E aí, o que a gente faz nesse sentido, né? A gente possibilita a interação desse idoso com outros idosos que foram curados com câncer. Então, uma estratégia muito legal terapêutica é esse idoso participar dos grupos terapêuticos, participar de grupos com idosos, né? Agora, como estamos nessa época de pandemia, os grupos físicos ainda na maioria das cidades estão interrompidos, né? As reuniões aí com participações de pessoas fisicamente estão interrompidos, mas a gente tem os grupos de internet, de Facebook, de WhatsApp, né, de idosos com câncer, entre outras doenças. Então é importante que ele tenha interação com idosos que foram curados para que ele consiga ver a possibilidade de cura também e entenda que vai valer a pena ele fazer esse tratamento, tá? Outra questão muito importante também é quando o idoso ele acha que ele é um peso para os familiares, tá? Então, às vezes, eu vejo muitos familiares assim com muito pesar, com muita tristeza. Às vezes o próprio familiar que cuida, que está auxiliando esse idoso, não se cuida. Então essa pessoa não dorme, essa pessoa não faz mais um exercício, essa pessoa se alimenta mal, né? Essa pessoa vive ansiosa demais. Esse familiar, esse cuidador, ele não se preocupa com a sua própria saúde emocional, sua própria saúde psicológica, não se preocupa com a saúde fisiológica. E aí ele fica desgastado. Quando esse idoso que está enfrentando câncer, ele vê que esse familiar está desgastado, o que ele começa a imaginar? Eu estou sendo um peso para essa família. Estou sendo peso para o meu filho, estou sendo peso para o meu neto, para o meu marido. E essa ideia, essa coisa de achar que é um peso, também faz com que esse idoso desista do tratamento e não queira mais fazer mais nada, queira morrer o mais rápido possível para evitar ser um peso para o outro, tá? Então você que é familiar sempre tem que reforçar a importância desse idoso, reforçar o prazer que você tem de cuidar dessa pessoa, de estar com ela, de ter a possibilidade de estar junto, porque isso também vai facilitar esse retorno ao tratamento. Outra questão muito importante também é a questão da violência que muitas vezes esse idoso sofre nos serviços de saúde, tá? Então a gente sabe que a gente tem muitos profissionais bons, especialmente nessa área da oncologia, geralmente técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos que trabalham nessa área são mais sensíveis, né? Então as chances desse idoso sofrer durante o tratamento são menores, tá? Porque as pessoas em geral se sensibilizam um pouco mais com a questão do câncer. Mas existe ainda em muitos locais, em muitas unidades, né, esse tratamento de alguma forma negligente, né, maus tratos com essa pessoa idosa. E aí isso também traz um desgaste psicológico que faz com que ele desista. Por último, o que eu sempre falo aqui é a ausência de diálogo, a omissão de informações para o idoso, tá? Então, as pessoas imaginam que falar sobre o tratamento, que falar a verdade sobre fases do tratamento, que se espera em cada fase, que isso vai trazer uma depressão para o idoso. Na maioria dos casos, o que traz uma depressão para o idoso é o fato de não saber, tá? Tem famílias, por incrível que pareça, isso só acontece no Brasil, que o idoso começa um tratamento oncológico e ele nem sabe que está fazendo um tratamento oncológico, isso não existe, tá? Então, essa angústia do idoso não saber quais são as fases do tratamento, não saber o que é esperado de cada fase do tratamento, ele está sofrendo tudo aquilo do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, ele não sabe nem o que ele está fazendo, o que ele pode esperar desse tratamento, tá? Então é muito importante ter um diálogo aberto com esse idoso, explicar tudo para ele, né? Junto com o médico, junto com o psicólogo, de preferência uma equipe interdisciplinar, para que ele entenda o que é esperado de cada fase, ele entenda os procedimentos que ele está fazendo.
tá? Porque ele já vai saber quais os sintomas que ele vai sentir, ele já vai saber quanto tempo vai durar, né, aquele sofrimento, porque é um sofrimento de tratamento oncológico, né? E à medida que ele tem todas as informações, ele se tranquiliza muito mais, tá? Porque lembrando sempre, de imediato, ele vai imaginar, né? A maioria dos idosos, não todos, que estão fazendo um tratamento que não vai adiantar em nada, que ele vai morrer mesmo, tá? Muitos idosos associam câncer à morte, como eu falei no início da live. Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas a gente vai conversar agora sobre o outro lado disso, que é quando o idoso, na verdade, ele não desiste, tá? Do tratamento. Na verdade, ele aceita a finitude da vida, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a vocês que compartilhem a live, que convidem outras pessoas, tá bom? Porque esse é um dos assuntos que é tabu e que a gente não vê muitas pessoas conversando, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando o familiar, ele diz assim, ah, mas minha mãe desistiu do tratamento, meu pai desistiu. Muitas vezes não é uma desistência, tá? Muitas vezes, o que acontece? Esse idoso, ele entendeu, ele já está no estado mais avançado da doença, ele entendeu, por mais que muitas vezes o familiar não fale, o médico não fale, ele já compreendeu, já assimilou que ele está na finitude da vida, ele já passou por várias fases do processo de luto, que é o que eu vou falar para vocês agora, tá? E ele entendeu que não adianta ficar nessa luta insana, e que muitas vezes, né, me perdoem se tiver profissionais aqui, médicos, né? Mas muitas vezes alguns profissionais não fazem uma boa avaliação e submetem o idoso a procedimentos, né? Que dentro do campo da bioética a gente vai discutir isso, a procedimentos inúteis, a procedimentos que não vão trazer conforto, tá? Porque se uma pessoa está já na fase final de uma doença, não tem mais possibilidade de cura, todo o nosso trabalho enquanto equipe interdisciplinar é aliviar essa pessoa, trazer conforto para essa pessoa em todas as dimensões. E muitas vezes o profissional submete a procedimentos que não vão trazer nenhum conforto, só vão trazer sofrimento, tá? Então, muitas vezes dentro de um hospital isso é uma briga, porque, vou botar para fazer exame disso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e assim, para quê? Tá? Então, você que é familiar sempre tem que aprender a perguntar com o médico também, somente se o idoso está na fase final do câncer, tá? Esse procedimento aqui vai ajudar em quê? Vai aliviar em quê? Vai melhorar em quê? Porque se não for melhorar, se for fazer um procedimento por fazer um procedimento, isso não existe, tá? Isso, inclusive, pode ser denunciado, tá? Dentro do Conselho de Medicina hoje, porque o profissional de medicina ele não pode submeter o idoso e qualquer pessoa com câncer a tratamentos inúteis, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Mas, muitas vezes, o idoso ele passou por todas as fases, ele entendeu isso, que ele já está na fase mais avançada dessa doença, que ele não tem possibilidade de cura e ele só quer o alívio. Ele só quer aquilo que vai trazer um conforto para ele, tá? Então, isso, como a gente vai falar agora, vai refletir uma paz interior para esse idoso, vai refletir em tranquilidade, só que o familiar vai encarar como desistência, que o familiar acha que o idoso tem que ficar se submetendo a diversos procedimentos até o último dia de vida. Tá? Então, a gente vai refletir agora sobre isso. Eu vou falar sobre as fases de luto e vou dar a dica final para você ajudar essa pessoa que está, na verdade, aceitando esse processo, que é o que todos nós, né? A fase que todos nós deveríamos passar, né? Quando descoberta alguma doença sem possibilidade de cura, mas que nem todos chegam lá, tá bom? Cleuma, minha linda, vai lá no seu plantão, depois você assiste, então a live vai ficar 24 horas aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. O que acontece? A gente tem que refletir, entender que a morte, ela faz parte da vida, tá? Então, morte faz parte da vida. A gente tem que parar com esse temor de falar sobre morte, achando que falar sobre morte a gente vai trazer a própria para a nossa vida. Não. Especialmente quando o idoso ele tem um câncer. E aí, quando a gente fala de aceitação, como eu falei mais adiante, antes, né? Na verdade, a gente está falando de um câncer agora que não tem mais possibilidade de cura e esse idoso entendeu isso, tá? A gente precisa falar sobre a morte. Se a gente não conversa sobre isso, a gente traz mais angústia, a gente contribui para que esse idoso sofra mais e tenha mais angústia ainda, tá? Então, o que a gente precisa entender? Existem fases do luto. Uma das fases, a última, é a fase da aceitação da morte, tá? Então, essas fases do luto que eu vou falar agora, elas são necessárias para que ao chegar ao final de uma doença, essa pessoa ela consiga passar, né, fazer essa passagem dela
de uma forma mais tranquila, tá? Com paz interior, com angústia. Isso é possível você morrer com paz interior, tá? Com tranquilidade. Então, assim, existem várias fases do luto. Essas fases do luto que eu vou falar para vocês podem se misturar. O idoso ele pode estar numa fase, pode voltar para outra, pode estar, nós podemos dizer assim, duas fases, né, ao mesmo tempo. E o idoso também pode pular de uma fase para outra, tá? Ou pode não chegar nessa fase da aceitação. Então, existem cinco fases, né? Pelo menos aí, do luto. E aí, lembrando, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? Nandinha e todos que estão comentando aqui, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês. Então, existem cinco fases do luto, pela qual passam pessoas que descobrem uma doença sem possibilidade de cura ou com potencialidade, né, de trazer a morte, tá? E que também passam as pessoas que realmente foram diagnosticadas com uma doença fatal ou que já estão na fase final dessa doença, que estão se aproximando da morte, tá? Então, o que acontece com essa pessoa? Geralmente, a primeira fase é uma fase de negação. Então, quando esse idoso ou qualquer outra pessoa descobre que tem uma doença, ou tinha essa doença e essa doença avançou e agora não tem mais possibilidade de cura, ele passa pela primeira fase, que é a fase da negação. Então, ele acha que os exames foram trocados, ele começa a ouvir opiniões de inúmeros médicos e não aceita a opinião de nenhuma. Todos os médicos são ruins, todos os enfermeiros são ruins, assistentes sociais, né? E isso funciona, na verdade, como um para-choque para ele. Porque você saber, né, que você vai morrer, que não tem mais possibilidade de cura para você, é um peso emocional muito grande. E a gente precisa de um tempo para digerir isso, tá? Então, inicialmente, essa pessoa vai negar. Isso vai funcionar como um para-choque. Vai funcionar como um para-choque para o idoso. Não, meus exames estão errados, trocaram o nome, né? É uma defesa temporária que vai passar. E esse idoso, em geral, vai para uma outra fase. Qual que é essa outra fase? A fase da raiva, tá? Quando essa pessoa se dá conta, esse idoso já foi em 1000 médicos, né? Já fez 1000 exames e realmente ele chega a um ponto, bom, eu estou com câncer mesmo, esse câncer que eu estou agora, né? Já não tem mais possibilidade de cura e não tem para onde correr. E aí essa pessoa, né, esse idoso começa a pensar, mas por que comigo, né? Por que não foi com outra pessoa? Aí fica com raiva, passa pela inveja das pessoas que vão ficar aqui, pelas pessoas que estão vivendo, né? Passa por um momento de revolta e é muito difícil para você familiar, para nós profissionais de saúde, para a gente lidar com isso. Porque demanda muita paciência, demanda muita calma, demanda muita tolerância. Esse idoso vai reclamar muito, vai reclamar de tudo, vai se queixar de tudo, né? E aí, geralmente, reage mal até as visitas que ele recebe também, ou ele não quer receber visita, ou ele reage mal, porque ele sente, poxa, todo mundo vai ficar aqui vivendo e eu vou embora, né? Às vezes tinha vários planos de vida que, de repente, vão se acabar. Então, essa pessoa vai se tornar uma pessoa que vai reclamar muito, né? Chora muito, que se sente humilhada, tem muito sentimento de pesar. Essa é a fase de raiva. Geralmente, essa fase de raiva vai passar. E aí o idoso vem para uma outra fase, que é a fase da barganha. Que é quando essa pessoa... Isso lembra mais ou menos o comportamento dos nossos filhos, por exemplo. Quando os filhos vêm, pedem uma coisa de qualquer jeito e a gente nega, tá? E aí o que eles fazem? Bom, ficam com raiva. Primeira coisa, fica com raiva dos pais, fala mal do pai, da mãe, etc. Depois, o que ele faz? Ele começa a se chegar, faz uma coisinha boa pra gente aqui, uma coisinha ali, barganhando para ver se recebe uma resposta positiva da gente em relação àquilo que ele queria. Então, isso vai acontecer nessa terceira fase aí desse luto antecipatório que esse idoso vai passar, tá? Ele vai começar a mudar as atitudes dele, muitas vezes vai voltar para a religião, ou católico, evangélico, espírita, umbanda, candomblé, o que for, e ele vai começar a tentar barganhar isso, fazer promessas, né? Acreditando que com isso ele vai conseguir ter mais um tempo de vida. Então ele barganha, eu só queria que meu neto nascesse, eu só queria que meu filho casasse, eu só queria... E por aí vai tentando barganhar para ter mais um tempo de vida. Posteriormente, né, ele percebe que barganhou, mas que a doença está avançando, ele vai para a quarta fase, que é a fase da depressão, que não é aquela depressão que eu falei nas lives aqui. É uma depressão que, na verdade, é uma reação, né? A gente tem dois tipos de depressão aqui dentro dessa fase, dessa quarta fase do luto, que é uma depressão de reação,
a essas perdas, a perda da imagem. Às vezes a mulher, o homem, né, começa a emagrecer nessa fase mais avançada. Às vezes tem que fazer uma cirurgia, por exemplo, o homem faz a castração, quando é no caso de câncer de próstata, né, a mulher tira a mama muitas vezes quando é um câncer de mama. E essas perdas, além das perdas financeiras, vão trazer uma depressão que é normal, tá? Não é essa depressão que a gente conversou nas últimas lives. E tem também um outro subtipo dentro dessa depressão de fase do luto, que é o pesar preparatório, tá? Que é a pessoa entendeu, vou morrer, e não tem jeito, já fiquei com raiva, não aceitei, já fiquei com raiva, já barganhei, não tem jeito, eu vou morrer mesmo. E aí a pessoa se interioriza um pouco mais, tá? E entra num processo de tristeza, de pesar preparatório, comum, né? Ninguém vai poxa, descobri a doença, barganhei, fiquei com raiva, etc, e tô rindo, saltitante, pulando. Não, né? Ela vai passar por um momento ali de se acolher, né? Se acolher e aceitar esse momento. E aí ela passa justamente para a fase da aceitação, que é o que eu quero discutir com vocês aqui na live de hoje para a gente fechar. O que é a fase da aceitação? É a quinta fase, geralmente, né, desse processo de luta antecipatória, quando esse idoso vê que não tem mais possibilidade de cura. Então, ele já passou pela negação, ele já passou pela raiva, já passou pela barganha, já passou pela depressão, né, ficou triste. E aí, várias pessoas ajudaram e ele entendeu que ele vai morrer e ele aceita, tá? Esse processo de aceitação geralmente acontece quando o idoso está mais cansado, quando já está mais fraco, ele percebe, por mais que a gente não fale, que ele está morrendo. Isso é ilusão da família, achar que se não falar que o idoso não vai saber, que é melhor não falar, que não sei o quê. A gente já tem 1000 estudos falando sobre isso. É muito pior você não falar do que você falar, tá? Porque quando você fala, essa pessoa tem a possibilidade de resolver os problemas dela, as questões que ela tem para resolver. E aí, essa pessoa está cansada, está fraca, ela está sentindo que ela vai morrer. E ela, bom, agora ela não quer mais lutar, ela não quer lutar, ela não é obrigada a ser super-homem, super-mulher. Ela quer descansar, ela quer ter um conforto, ela quer ter uma boa cama para ela dormir. A pessoa que está morrendo, ela tem muito cansaço, então ela precisa dormir a maior parte do tempo, tá? Ela não quer mais nenhum tipo de desconforto, não é mais necessário para ela, ela entende isso. Então ela entende que chegou esse final. E, em geral, quando o idoso chega nessa fase de aceitação, ele não vai estar angustiado, ele vai estar tranquilo, tá? Isso vai trazer uma paz interior que não é sinônimo de alegria, não é sinônimo de sair saltitando, ai, tô morrendo, que maravilha. Não, mas aceitei, vou passar por esse processo e não vou mais me submeter a tratamentos fúteis, que é o nome que a gente dá, e esses tratamentos que não vão trazer nenhum conforto para o paciente. Então, isso significa assim, isso não é covardia. Muitos familiares dizem assim, fulano foi covarde, né? Ele não quis lutar até o final. Fulano me decepcionou. Muitos familiares rejeitam quando o idoso fala que não quer mais fazer determinados procedimentos, né? E aí, a gente tem que entender que todo ser humano tem o direito de morrer com dignidade. Então, eu tenho, você tem, todos temos. O problema que a gente tem aqui no Brasil é a gente não discutir sobre isso, tá? A gente não falar sobre finitude de morte, a gente não falar sobre cuidados paliativos. Então, o idoso, quando chega nessa fase final, ele já geralmente passou por todas as fases, ou pulou algumas etapas já, e chegou na aceitação. E quando ele chega na aceitação, ele não quer se submeter mais a tratamentos inúteis, tá? Então, antes de ler as perguntas de vocês agora, eu quero trazer algumas dicas, né? Eu falei um pouquinho o que fazer quando esse idoso realmente está cansado de viver, né? E, na verdade, esse cansaço é por conta de várias questões que eu citei no início da live. Aí, quem chegou no final, assiste a live, vai ficar disponível até amanhã. Então, eu falei como ajudar essas pessoas. E agora, na segunda fase, eu falei sobre a questão daqueles idosos que já estão com câncer, já em fase avançada, que não tem cura, que, na verdade, não desistiram do tratamento. Eles aceitaram a finitude, eles querem um conforto, eles querem um alívio. E muitas vezes você, enquanto familiar, enquanto filho, enquanto neto, enquanto profissional de saúde, quer que a pessoa fique lutando e sofrendo o tempo inteiro com uma coisa que não tem como você lutar contra a morte, tá? Então, se é uma equipe, se são familiares que sabem lidar, já discutiram sobre a morte, né? Principalmente a equipe multidisciplinar também, que psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, muitas vezes o capelão, o pastor, o padre, né, uma equipe grande que vai trazer esse conforto multidimensional para o idoso.
ele vai querer esse tipo de tratamento, esse tipo de intervenção, né? Porque não tem possibilidade de cura, mas tem possibilidade de tratamento, no sentido de alívio. Agora, quando se insiste, as pessoas são incapacitadas, as pessoas não querem discutir sobre morte, e aí querem submeter essa pessoa ao sofrimento, ela não vai querer e não vai aceitar. Tá? Então, tem duas coisas diferentes aí. Existe a questão do idoso não querer mais fazer um tratamento por conta das questões que eu citei no início da live, e existe também esse fato de que muitos estão aceitando que estão chegando ao fim da vida e que querem morrer com qualidade, tá? Não querem morrer passando por sofrimento. Então, a dica que eu quero dar para vocês agora, e eu vou ler as perguntas de vocês, os comentários. Primeiro, né? Aprenda a não julgar. Quando você estiver diante de um idoso, ou qualquer outra pessoa com câncer também, que não quer mais fazer o tratamento, primeiro, não julgue, tá? Vamos parar com essa palhaçada de julgar que a pessoa tem que isso, tem que isso, tem que isso, tem que aquilo. Acabou. A vida da pessoa, ela que sabe o que ela está sentindo, tá? Aí tem gente que vem com a Bíblia, vem com não sei o quê, são as nossas crenças. A minha crença é a minha crença, a sua crença é a sua crença, e é o idoso que está passando por aquela situação. Então não julgue, suspenda seu julgamento, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, comece a observar. Porque para você saber se esse idoso ele está rejeitando o tratamento, né? Porque por conta das questões que eu citei, ou porque ele está numa fase final e aceitou, tudo isso você vai precisar observar o idoso. Primeiro você tem que entender que fase do tratamento ele está, que fase do câncer ele está, tá? Isso é o primeiro ponto, porque às vezes nem o familiar sabe. Então tem que parar com medo e conversar com o médico, conversar com o profissional para entender. Então, entendeu? Ok, né? Ele tem possibilidade de cura, ele não tem, vamos conversar, vamos levar todas essas informações para o idoso, como eu falei no início. E aí, observar, tá? Se isso está trazendo uma angústia, essa aceitação para ele, ou se está trazendo, ou se ele realmente está com medo, se ele realmente é porque ele está sofrendo violência, ou se é porque ele está se sentindo peso, tudo isso depende de uma observação antes de fazer julgamento. Outra questão, a questão da empatia que eu citei também, você se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito fácil a gente julgar quando não somos nós que estamos submetidos a esses tratamentos difíceis. Então, é um ponto. Outra questão também é não levar para o pessoal. Como eu falei, às vezes, né? Quando não é aceitação, mas quando é quando ele está desistindo, na verdade, por conta de todas as questões que eu citei, às vezes ele também fica com raiva, às vezes ele fica estressado, né? Às vezes ele não fica bem, tá? Porque não é uma aceitação. Na verdade, é porque ele não está aguentando mais aquele sofrimento. São coisas diferentes. E aí a gente precisa não levar para o pessoal, a gente precisa ter mais tolerância, né? A gente precisa respeitar essas fases que esse idoso está passando, porque justamente o fundamento disso tudo é empatia, né? Como eu falei. E aí, fechando, por que eu falei para vocês assim, gente, é muito importante que o idoso saiba do seu diagnóstico, né? Claro, uma pessoa que conte sobre o diagnóstico dele, tanto do câncer quanto de que um câncer não tem cura, né? Quando é o caso de câncer já em fase avançada, em fase 4 aí. É importante que uma pessoa que tenha já uma intimidade com ele, que conheça esse idoso, seja essa pessoa que vai falar, vai dar essa notícia, tá? Por quê? Porque quando o idoso ele sabe do diagnóstico dele, ele tem a possibilidade de acabar com todas as angústias. Então, às vezes, ele está preocupado com o filho, às vezes, ele está preocupado com o neto, com questões financeiras. Então, quando ele sabe assim, porque muitas vezes ele desconfia, né? Mas quando ele ouve que realmente ele está numa fase avançada da doença, ele vai passar por todas essas fases que eu falei, mas quando ele chegar, e geralmente se tiver um bom suporte psicológico, social, médico, espiritual, etc., ele vai chegar nessa fase de aceitação, esse idoso ele vai ter a possibilidade de resolver todas essas pendências emocionais, psicológicas, como eu sempre digo, pedir perdão a um, pedir perdão a outro, resolver questões financeiras, dividir bens, muitas coisas que angustiam e que ele não fala, porque você, familiar, muitas vezes fica negando, dizendo, não, o senhor vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, faz isso, faz aquilo. O idoso está sentindo que ele está morrendo, você está ali insistindo, não faz, vai ser curado e não sei o quê. Então a gente tem que sempre ter uma esperança, mas dentro da realidade, tá? Sempre falando a realidade. O que se espera dentro da medicina é isso, mas vamos manter, né, fazer certas intervenções, né, e vamos seguir, mas nunca deixar de falar a realidade. Então, isso vai ajudar o idoso a realizar os desejos dele, né, e realizando os desejos dele, essa angústia vai embora e ele fica mais tranquilo, tá?
E a gente tem que entender que esse idoso ele precisa externar tudo isso que ele sente, tá? Tanto na questão da aceitação, tanto quando ele está com raiva, quando ele está barganhando, quando ele está na depressão, quando ele está na raiva, ele precisa falar e a gente precisa ouvir, tá? A gente julga muito, a gente exige muito, a gente quer super-homem, a gente quer super-mulher, a gente não sabe lidar com a morte, a gente não sabe lidar com o diagnóstico de câncer, e como a gente não sabe lidar, a gente não quer conversar sobre isso com o idoso também, tá? Então, assim, que a gente precisa, tá? A live do Instagram, não sei porque tá caindo o sinal, mas eu acho que aqui tá funcionando muito bem no Facebook, tá? Qualquer coisa vocês podem pular pro Facebook, que eu vou começar a ler os comentários de vocês agora. Mas, fechando, tá? Em qualquer dessas duas situações, como você ajuda esse idoso, tá? Como que vocês acham que vocês ajudam esse idoso? Coloca aí pra mim, tá? O idoso, ele tanto na fase da aceitação, quanto na fase em que ele não quer mais, por conta de mil motivos, como que você consegue ajudar esse idoso? E aí, eu fecho a live para vocês, né? Vou abrir para perguntas dizendo o seguinte, ouvindo, tá? Mas não é ouvindo como a gente escuta, muitas vezes, a gente escuta o idoso já dando resposta. A gente escuta já falando, trazendo toda a ansiedade que a gente tem dentro da gente, a gente traz para esse idoso. Por isso que eu digo que qualquer pessoa, principalmente cuidadores, né, Carlos, tem que entender de cuidados paliativos, tem que, na verdade, trabalhar o seu próprio medo da morte, seu próprio medo de câncer, de doenças fatais, para você lidar com o idoso, tá? Então, a gente precisa aprender a ouvir sem julgamento, ouvir só, tá? Sem julgar, deixa a pessoa falar, deixa falar o que ela quiser, deixa ela reclamar, deixa ela barganhar, deixa ela ficar com raiva, deixa ela externar a tristeza dela. Esse idoso, essa idosa precisa. Só quando ele externa tudo isso é que ele chega na fase da aceitação. E aí, você, cuidador, você, familiar, tem que trabalhar em você essa aceitação também, tá? Porque a sua ansiedade prejudica o processo de morte dessa pessoa. Às vezes, esse idoso ele só quer viver até o último minuto aliviado, sem sofrimento. E você interrompe todo esse processo com as suas ansiedades em relação à morte dessa pessoa. Porque você está apegado e não sabe lidar. Então, assim, gente, morte, eu vou passar, você vai passar, todos vão passar. Dói pra caramba perder alguém, né? Eu que o diga, tá? E com certeza todo mundo aqui já perdeu alguém, dói muito. Mas todos nós vamos passar. Então, se você não trabalha isso em você, quando você estiver cuidando de um idoso numa fase final de uma doença, o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso e você vai atrapalhar esse processo dessa pessoa que deveria viver até morrer, mas ela, na verdade, vai morrer todo dia com muito sofrimento, com muita tristeza, com muita angústia, porque ela não tem esse espaço de abertura e ela sabe que os familiares não vão saber lidar com a morte dela. Não tem uma coisa pior para quem está morrendo do que imaginar que quem vai ficar não vai sobreviver sem ela, tá? E às vezes tem muitos familiares que justamente fazem isso, né? Ficam reforçando ali pro idoso, eu não vivo sem você, eu não fico sem você, você tem que lutar até o final, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e isso muitas vezes vai ser péssimo pro idoso, péssimo, tá? Então eu vou ler os comentários de vocês agora, então, e fechando então, o que é o principal, né, de tudo isso? A gente ouvir, ouça o idoso, escute o idoso. À medida que você escuta todas as ansiedades, você vai entender se o problema dele com o tratamento é porque ele se sente o peso, se o problema é falta de esperança, se o problema é porque ele não está entendendo, se o problema é porque ele está passando por violência no serviço de saúde, se na verdade não é um problema, se na verdade ele entendeu que ele está partindo e está tudo bem, está tudo ótimo com ele. Você que está ansioso, você só vai ajudar esse idoso ouvindo. Aí quando você ouve sem julgamento, você entende que ele precisa e você vai poder ajudar. Tá bom? Boa noite, Tenildo Personal. Boa noite a todos que entraram aqui também, né? Eu vou ler os comentários de vocês agora. Deixa eu começar aqui no Instagram, que eu vi alguns comentários aqui no Instagram. Deixa eu ver. O Nandinho colocou aqui que ele cuidou da tia, né? Nos últimos 12 anos. Tá, o Nandinho tá falando que só foi conhecer o meu trabalho agora, né? Mas cuidou da tia dele. Deixa eu ver o que mais. Entendi. Porque ele agora não tá podendo visitar a tia, é isso, né, Nandinho? Que tá internado, né? Agora nessa época, assim, de Covid, nossa,
É muito triste. Nandinha, inclusive, eu quero te dizer, eu fiz uma live aqui logo, eu acho que no primeiro mês da pandemia, ou no segundo mês, né? Em que a gente falou também sobre a questão de estratégias para lidar com a questão do luto, dos sepultamentos, né, essa questão de não ter a possibilidade de estar junto, né? Presencialmente, quando é o caso de morte, tá? E aí, enfim, se você conhece outras pessoas, né, que estão perdendo alguém nesse período, infelizmente a gente conhece muita gente, né, que está perdendo não só pela Covid, mas por outras coisas também. Eu fiz uma live falando sobre esse assunto que também pode ajudar vocês, tá? A Sol falou aqui, quando na aceitação. Então, Sol está me perguntando sobre a questão assim da lista, né, de coisas, de desejos que esse idoso pode fazer antes de morrer, que é muito indicado, os profissionais de cuidados paliativos trabalham muito com isso. Sol, conhecendo esse idoso, tá? Por exemplo, se esse idoso já na fase inicial da doença, e às vezes até a doença tem possibilidade de cura, tá? Mas a gente já pode falar se você tiver uma intimidade maior com esse idoso. Tudo isso depende de tato, tá? A gente, por exemplo, eu já trabalho muitos anos com idoso, então eu já tenho tato para falar sobre determinadas coisas, eu já consigo pegar um gancho ali para inserir essa discussão. Mas isso depende muito de conhecer o idoso. Então você precisa ter uma interação muito grande com a família desse idoso. E não só acreditar só na família, mas a sua interação com o idoso também, né? Porque, como eu falei, às vezes o familiar está ansioso, por ele estar ansioso, ele diz que o idoso não pode falar sobre isso, sobre aquilo e etc. E atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, você tem que conhecer muitos familiares, conhecer a história desse idoso e conhecer muito idoso, ter uma intimidade com ele, né? Buscar essa intimidade, perceber as aberturas que ele vai te dar para você falar sobre isso, tá bom? É muito tato mesmo, tá? Boa noite, Lima, Santos Lima. Seja bem-vinda, lindona. Vera Lúcia, lindona. A Raquel colocou aqui que passou por isso com o pai dela, né? Deixa eu ver aqui no Facebook. Lúcia Passos, boa noite, Regina. É isso aí, Regina. Muito amor, passar tranquilidade, né? A Claudinha colocou. Ter bom senso. Boa noite, Luziane, minha amiga, seja bem-vinda, né? Se colocar no lugar do outro, né? Boa noite, Rosângela também. Epa, Rosângela, Eugênia, minhas amigas de trabalho estão todas aqui no Facebook, gente. É muito difícil, sim, Marcinha. Se é difícil pra gente, pro idoso é muito mais, né? Realmente, mas a gente acaba atrapalhando, né? Dificultando muito esse processo de luta. Às vezes poderia ser muito mais fácil e se torna muito mais pesado por conta da ansiedade de quem cuida, tá? Então é muito complicado. Bom, é isso. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar as perguntas aí, que eu respondo para vocês. Lembrando que amanhã nós temos live, novamente às 20 horas. Conto com vocês, compartilhando o convite de live. Vou colocar daqui a pouquinho ou amanhã de manhã o convite da live de amanhã. Nós vamos conversar sobre educação e saúde, tá? Me ajudem a compartilhar, convidem outras pessoas. O link dessa live daqui a pouquinho também vai estar disponível nos grupos do Telegram e do WhatsApp, tá? A live vai lá para o YouTube, então você que já me acompanha no canal do YouTube, copie o link, mande para pessoas que estão passando por essa situação, porque assim nós vamos ajudar mais idosos, mais cuidadores e mais familiares, tá bom? E, bom, temos live amanhã, temos live sexta-feira também. E nós também vamos estar falando sobre o meu novo projeto aí nos próximos dias, né? E eu tenho certeza que vocês todos vão estar comigo nele, tá bom? Então é isso, gente. Vejo que não tem perguntas, né? Tô olhando aqui pelo celular também, acho que não tem perguntas. Uma boa noite para você que me acompanhou no Instagram, tá? O vídeo vai ficar no IGTV por 24 horas. Amanhã esse vídeo sai. No Facebook também o vídeo só vai ficar por 24 horas e também no YouTube, tá? Depois esses vídeos dessa semana SOS 12 vão sair do lá. Então aproveite quem chegou no final, assista novamente, anote suas dúvidas, coloque suas perguntas nos comentários, que vai ser um prazer te ajudar e vai ser muito bom saber que você também está compartilhando e ajudando outras pessoas, tá bom? Beijinho aqui no Instagram, gratidão pela presença de vocês. Tchau, tchau, fiquem na paz. Deixa eu salvar aqui, tem que sempre salvar no Instagram, né, gente? Porque se não salvar, a gente não consegue compartilhar. Já se colocou, minha mãe está oncológica, com Alzheimer, nossa ansiedade diária de como cuidar da qualidade de vida dela neste final de caminhada. Já, assim,
Deixa eu só salvar aqui, gente. Já vou te responder, tá? E quem quiser saber a resposta para a questão da Grace, da Jace, fica aqui também que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver se foi. Só um minutinho, gente. Esses telefones... Opa! Tortei tudo. Jace, o que acontece? Vou te falar uma coisa. Muitas vezes, né, os familiares não entendem sobre cuidados paliativos. E aí, quando a gente não entende sobre cuidados paliativos, vem muito essa ansiedade, tá? Dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, a gente tem uma política, né, oncológica também que fala sobre a necessidade desse trabalho de cuidados paliativos, tanto na questão do Alzheimer quanto na questão do câncer. Mas no câncer isso é muito mais avançado, porque tem uma política que fala sobre cuidados paliativos para pessoas com câncer, mas, infelizmente, os sistemas de saúde muitas vezes não oferecem esse suporte para o familiar. E aí, é importante que você busque bastante informações sobre essa fase final, tá? Eu tenho alguns vídeos no YouTube que são sobre a doença de Alzheimer fase final, mas que também podem te ajudar. Eu tenho um vídeo também no YouTube que fala sobre várias, eu acho que 8 coisas que você pode fazer para ajudar idosos que estão morrendo. Então assista esse vídeo também que vai te ajudar bastante, tá? E no novo projeto que eu vou estar anunciando para vocês na sexta-feira ou no domingo, fique bastante atenta, porque dentro dele nós vamos trabalhar também cuidados paliativos. Que inclusive vai ser um dos primeiros temas que eu vou estar ensinando, dando aulas para vocês dentro dessa plataforma para quem se inscrever. Então, primeiro passa no meu YouTube, veja os vídeos que falam sobre fase final do Alzheimer e veja esse vídeo que eu falei, que fala sobre o que você pode fazer para ajudar pessoas que estão em fase, pessoas que estão morrendo, idosos que estão morrendo, que vai te ajudar. E fique atenta nesse novo projeto, porque nele eu vou dar várias aulas sobre a questão de morte, morrer, luto e dicas para você ajudar, tá? Mas com muito mais intensidade do que aqui, né, no Facebook, porque vão ser várias aulas sobre vários assuntos ajudando você a lidar com essa fase final, tá bom? Então fique bastante atenta aí, porque tenho certeza que pode te ajudar nessa caminhada, principalmente você trabalhando, né, vocês, seus familiares trabalhando em vocês, essa questão da finitude da vida. Isso já ajuda bastante. E aí, claro, vem as dicas para a qualidade de vida também desse idoso, tá bom? Então é isso. Regina Márcia, gratidão. Leonésia, gratidão. Claudinha Caldas, gratidão. Vou finalizar a live e conto com todos vocês aí compartilhando esse vídeo, como eu já esperava. Era uma live para poucas pessoas, porque idoso não gosta de falar sobre câncer, idoso não gosta de falar sobre morte. Aliás, não é só idoso, é 99,9% da população. Aí, quando nós estamos morrendo, temos alguém na nossa família que está morrendo, aí a gente entra em desespero. Então, assim, eu já esperava que seria uma live para poucas pessoas, mas eu conto com vocês aí indicando e convidando outros a refletirem sobre essa questão de morte, tá bom? Então é isso. Forte abraço. Fiquem na paz, amanhã às 20 horas a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau.